Boa noite, meu nome é Gustavo e hoje vamos apresentar um trabalho sobre a produção de oxigênio hospitalar nas indústrias. Então, os integrantes referentes à produção de oxigênio hospitalar. Boa noite, meu nome é Jonathan. Vou dar início à introdução, falando um pouquinho sobre as propriedades do oxigênio. Ele é localizado na família 6A, alcogênios. É o elemento mais abundante da crosta terrestre, cerca de 46,6% em peso. É um elemento químico gasoso incolor, inodoro e insípido. Porém, em seu estado líquido sólido, ele é azulado. Ele não é inflamável, não é tóxico, oxidante e também não é corrosivo. Ele é um acelerador de combustão. E é sempre bom evitar contato com óleo, graxas ou outros combustíveis. As aplicações do oxigênio. Vou falar um pouquinho sobre a indústria, ambiente e medicina. Começando pela indústria, o oxigênio ele pode ser utilizado em fundições, na fabricação de peças, montagens e até mesmo na manutenção. Por exemplo, fermentação, reciclagem química, petroquímica e refinaria de petróleo e entre outros. Já no ambiente, em processos que envolvem combustão, o oxigênio reduz a quantidade de combustível utilizada e assim as emissões de CO2. Na medicina, a mistura gasosa de alta pureza iguala-se ao ar atmosférico, no entanto, é isenta de umidade, micro-organismos e resíduos poluentes. Por exemplo, oxigenoterapia, anestesia e tratamento de beleza. Então, dando continuidade na parte de processos da produção do oxigênio. O oxigênio ele é produzido para o uso hospitalar e pode ser obtido de forma industrial, que é o sistema criogênio, ou pelos sistemas concentradores, que é o PSA e o VPSA. O sistema criogênio ele é um conjunto de plantas de separação de gases do ar e que envolve grandes recursos de equipamentos de grande porte. O VPSA ele surge da aplicação do vácuo na purga da peneira, quando a pressão de regeneração deve ser muito mais baixa. E o PSA ele é obtido pelo oxigênio pelo processo de adsorção da alternância da pressão. E a diferença do sistema concentrador, que é o PSA, e o VPSA, para o sistema criogênico, se dá ao fato que o sistema concentrador ele funciona de forma alternativa, principalmente para os hospitais ou indústrias que estão distantes das indústrias fornecedoras de oxigênio. Porém, o sistema de produção que vamos abordar é o sistema criogênico, pois é o método de produção em que a maioria das indústrias utiliza. Então, a seguir será enunciado a forma em que é produzido o oxigênio no sistema criogênico. Em escala industrial, a produção de oxigênio é feita a partir da destilação criogênica. Contudo, é necessário um pré-tratamento antes de executar essa operação. Isto será ilustrado por meio da imagem abaixo. Então, vamos por etapas, destrinchando o processo. No pré-tratamento, para começar o processo, o ar atmosférico é capturado e passa por um processo de compressão, onde é comprimido até uma pressão de 4 psi, ou 650 kPa, ou 6,5 atmosférico. Em seguida, passa por um trocador de calor. Neste caso, o ar é fluido quente e a água é utilizada como fluido frio. Essa etapa tem como finalidade resfriar o ar comprimido para que o vapor d'água presente no ar seja condensado e não dê problema na torre de destilação criogênica. O fluido resfriado passa por um secador para a remoção da água condensada. Na última etapa de pré-tratamento, lançamos mão de 2 adsorvedores, que podem ser compostos por zeolíticos e sílica em gel. Esta operação unitária é utilizada para a remoção de certas impurezas, como, por exemplo, dióxido de carbono, hidrocarbonetos e traços de águas que não foram retirados na operação anterior. Agora, para que a gente possa separar o ar tratado, podemos utilizar da destilação, né? Mais especificamente a destilação criogênica, pois o ponto de ebulição do oxigênio é menor.
O ar é separado em um separador onde uma pequena parte é comprimida, no compressor, e é resfriada no trocador de calor e é expandida no expansor, e alimenta o topo da coluna de baixa pressão, de forma que o ar expandido resfrie o ar e forneça a temperatura adequada da torre de baixa pressão, para que ocorra a criogenia. Então, a maior parte do ar separado passa por um trocador de calor e é resfriado. Esse resfriamento faz com que a corrente de ar se torne uma mistura gás-líquido devido a uma liquefação do oxigênio. Essa mistura alimenta a coluna de destilação de alta pressão no fundo. À medida que o ar sobe, vai perdendo calor e o oxigênio continua a se liquefazer e assim concentrar no fundo. Assim é promovida a separação. O produto de fundo rico em O2 é composto majoritariamente por O2 e passa por um trocador de calor e é deixado expandir até aproximadamente a pressão atmosférica, antes de alimentar a coluna de baixa pressão. No decorrer do processo, o produto de topo AR mais N2 alimenta o topo da coluna de baixa pressão. Simultaneamente, no decorrer do processo, o nitrogênio é retirado como produto de topo, o argônio na lateral da torre e o oxigênio é o produto de fundo da coluna de destilação criogênica. Logo, o oxigênio é armazenado ainda líquido em tanques criogênicos e são transportados até os hospitais. Embora o oxigênio seja mantido em sua fase líquida, chegando aos hospitais, ele deve tomar sua forma gasosa, novamente, para que possa ser utilizado. Esses 2 slides explicam como é o processo de funcionamento, que é basicamente o que acabamos de explicar. Boa noite, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. O gás oxigênio é um dos produtos mais utilizados nos hospitais. Por exemplo, um hospital com cerca de 300 leitos consome aproximadamente 4.000 metros cúbicos de oxigênio ao mês, a um custo da ordem de R$ 4,00 por metro cúbico. E por mais conta da alta ocupação nos hospitais devido ao Covid-19, o que ocasiona a falta de ar na maioria dos pacientes, a tendência é que a produção de oxigênio seja maior devido à importância do produto no tratamento de pacientes com Covid-19. Então, a seguir, os próximos slides irá apresentar alguns dos dados demonstrando como estão as indústrias produtoras de oxigênio mediante esse cenário. Antes da alta demanda de produção de oxigênio, sendo mais exato, antes do primeiro caso confirmado em final de fevereiro, a fábrica White Martins utilizava apenas metade de sua capacidade produtiva, cerca de 10 a 15 mil metros cúbicos por dia, e que entre abril e maio, na primeira onda da doença, o consumo estadual do produto não superou 30 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, a fábrica ainda conseguia suportar tal demanda. Porém, com o aumento exponencial dos números de casos de Covid-19, a fábrica White Martins afirmou que enfrenta um cenário de crise sem precedentes e que vem se agravando a cada dia, principalmente no Amazonas, e que a escala da doença causou a falta de oxigênio medicinal em hospitais públicos e privados. Mediante a isso, essa mesma empresa informou que, em decorrência desses acontecimentos, em janeiro de 56,5 mil metros cúbicos por dia, ou seja, 51,5 mil metros cúbicos a mais do que a planta da White Martins era capaz de produzir. Com isso, obtendo um aumento de 56% da produção de oxigênio medicinal no Brasil nas 2 primeiras semanas de março em relação à primeira quinzena de dezembro do ano, fazendo com que a demanda por oxigênio aumentasse quase 3 vezes a produção diária. No entanto,
Algumas empresas, como a Air Products Brasil, explica que a falta de informação para antecipar o aumento da produção é o principal problema no momento. O mesmo informa que o problema é a falta de previsibilidade ou de programação para a empresa. Temos hospitais que multiplicaram em 7, 8, 10 vezes o seu consumo de oxigênio, alerta o executivo Rafael Silva. E o outro presidente, Newton de Oliveira, da Indústria Brasileira de Gases, explica que a dimensão dos atuais equipamentos é outro obstáculo para expandir a oferta de oxigênio no país. E para isso, algumas empresas começaram a tomar algumas providências a fim de suprir a alta demanda de produção de oxigênio. E uma delas foi a empresa de Jundiaí, que ativou mais uma unidade de produção de gases para atender a demanda de cerca de 350 hospitais. E a mesma pretende atingir cerca de 1 tonelada de oxigênio por dia, assim, igualmente como a fábrica White Martins, que está analisando a possibilidade de reativar a sua antiga fábrica, que está desativada desde 2009. E com isso, seria possível produzir cerca de 6 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. E não somente essas empresas, mas a própria Anvisa implementou também algumas medidas a fim de contribuir com o aumento da produtividade de oxigênio. E uma dessas foi a redução de pureza de 99% para 95%, a permissão para encher com gases medicinais os cilindros de gases industriais, isto é, poderá ser utilizado o cilindro cinza ao invés do verde para envasar o gás, e também poderão ser utilizadas para envasamento dos gases medicinais as estruturas atualmente atualmente prontas para a produção de gases industriais, sem a necessidade de análise de projeto arquitetônico e licenciamento sanitário pelas autoridades locais. Para isso, bastará que a empresa tenha autorização de funcionamento e entre outras medidas implementadas pela Anvisa. E, felizmente, graças a essas implementações da Anvisa, a produção de oxigênio conseguiu aumentar de 5% a 200% a capacidade de produção de envase de oxigênio medicinal. Bom, agora nós vamos fazer uma breve análise do gráfico sobre a capacidade de suprimento de oxigênio envasado em cilindro em metros cúbicos por estado. Esse primeiro gráfico ele está se referindo que em determinados estados mostra que a produção de oxigênio naquele estado foi menor que a quantidade de oxigênio que as unidades hospitalares locais adquiriram num determinado período. Em outras palavras, podemos dizer que um estado com capacidade negativa de suprimento de oxigênio é aquele que ainda não se mostra autossuficiente, ou seja, depende da produção realizada de outros estados. Agora, nesse segundo gráfico, nós vamos falar sobre a venda de oxigênio envasado em cilindros por metro cúbico. Como sabemos, o nosso país é dividido em 5 regiões: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Oeste. Uma breve análise, podemos dizer que a região Sudeste é a mais defasada quanto à autossuficiência de oxigênio envasado em cilindros por metro cúbico. Como, por exemplo, no período de abril de 2021, através do gráfico, nós conseguimos ver que houve a necessidade de comprar 2,2 milhões de cilindros de metros cúbicos de oxigênio, para que fosse necessário suprir a necessidade do Estado. Logo, podemos dizer que, ao observarmos toda a curva do gráfico, o estado Sudeste é o mais defasado quanto à sua autossuficiência. E a região Nordeste, melhor dizendo, é a região onde é mais autossuficiente quanto o oxigênio envasado em cilindros por metro cúbico. Então, com isso, conseguimos concluir que, mediante esses dados apresentados em nossos trabalhos, a empresa tem enfrentado grandes dificuldades
não somente em relação à produção, mas também com a falta de comunicação antecipada em relação à quantidade das demandas. Contudo, mesmo diante de tais desafios, as fábricas têm se empenhado para suprir as altas demandas da produção de oxigênio hospitalar. Segue agora nossas referências.